neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração. Quero parecer com Cristo. de coração, de coração. Quero parecer com Cristo. De coração, De coração, de coração. Quero parecer com Cristo. De coração. Que oração comprometedora! Nós nos comprometemos com o que pregamos
com aquilo que nós pedimos a Deus, orando, com aquilo que cantamos, com aquilo que nós confessamos ser. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero parecer com Cristo. Seria perguntado ao poeta sacro se isto é possível, parecer com Cristo, ser como Cristo, ser um cristão de coração. É possível? É possível a um homem sujeito às paixões como nós somos, ser como Cristo? Amados, o próprio Cristo responde: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. São Mateus capítulo 19, versículo 26. Eu tenho dito e repito com segurança: eu dou conta de ser membro, eu dou conta de preencher os requisitos de qualquer organização religiosa que professa ser cristã. Eu e você também dá conta. Por mais rígida que seja a sua doutrina, você dá conta. Você suporta, você se submete. Mas ser cristão, eu não dou conta. E homem algum tem possibilidade de ser cristão, a menos que o próprio Cristo esteja nele. Porque cristão é aquele que tem o Espírito Santo, não é aquele que tem um dom do Espírito Santo. Não é aquele que fala línguas, não é aquele que profetiza simplesmente e que cura os doentes e que mesmo prega Cristo como Salvador. Mas sim aquele que tem o Espírito Santo. O cristão é aquele que é guiado em toda a verdade pelo Espírito de verdade. Cristão é aquele que crê em Cristo, em Jesus, como diz as Escrituras. E como posso eu ser um cristão qualificando a Jesus de segunda pessoa, quando a Bíblia, ele próprio diz que é o primeiro? Ele diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele nunca diz: eu sou o segundo. Então nós temos de crer, se é que somos cristãos, como diz as Escrituras. Ser cristão de coração é impossível aos homens. A mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, revela o propósito tríplice de Deus. O mistério tríplice de Deus é escondido aos homens desde antes da fundação do mundo. E este é um dos segredos que estava ali dentro dos 7 trovões. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. É um mistério tríplice. É mistério, na verdade, mas é um mistério de piedade. Porque, conforme já temos vos pregado, a trindade de Deus não é 3 pessoas distintas, porque isto seria 3 deuses. Para ser 3 pessoas distintas, tem que haver 3 personalidades. E se há 3 personalidades distintas, então são 3 deuses. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia nos apresenta Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso seriam 3 deuses, o que não passa de um paganismo intitulado
de cristianismo. Mas guardemos isto, que esse mistério tríplice de Deus começa por aí. Quem tem o Pai tem também o Filho. E quem tem o Filho tem o Espírito Santo. Essa é a trindade de Deus. É o Pai manifestado no Filho e o Filho manifestado no seu corpo, que é a igreja, através do Espírito Santo. A pessoa de Cristo na igreja é o Espírito Santo. Isto é falso? Se você chama isto de falso, você teria que dizer que as Escrituras são falsas. Você teria que dizer que o próprio Jesus é falso, quando ele diz, eu sou o primeiro. Eu sou. Moisés queria saber seu nome, ele disse, eu sou. Depois o próprio Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um. Eu, carne. Eu, Pai, espírito. Somos um. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto. Esse é o mistério do Pai no Filho. Filipe estava interrogando pelo Pai. Jesus falou na primeira pessoa, respondeu na primeira pessoa. Eles param nos pronomes, mas esquecem-se dos verbos. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai. Se isto era assim na terra, é assim também nos céus. Porque Ele é o mesmo nos céus e na terra. E Paulo disse que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Você olha no espelho e vê a sua imagem. Se você quer ver Deus, você tem que ver Cristo. Você tem que ver Jesus. Em pessoa, é claro. Porque eu olho para a natureza e vejo Deus. Ela é uma Bíblia. Deus é infinito. O Pai é Espírito e é infinito, enche os céus e a terra. É um mistério, na verdade. E que é muito importante nós conhecermos. Mas ainda não é tudo. Você encontra muitas pessoas unicistas, mas que não têm o segundo mistério, que é esse Pai, esse Filho em suas vidas, a vida vivida. Eu posso pregar esta mensagem e não ter nascido de novo. Por isso Paulo disse que reduzia o seu corpo à servidão, para que depois de pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado. O mais importante agora do mistério está Cristo em nós. E isto é ser cristão de coração. Veja como este hino combina com a mensagem do profeta. Ele prega desta forma. A força máxima de uma corrente é conforme o seu elo mais débil. Você sabe que as virtudes de Cristo no cristão, na pessoa, formam nele a estatura do homem perfeito. E essas virtudes são como elos de uma corrente. Naquela linguagem para a pessoa mais simples entender, são como aquelas argolas de uma corrente. E a corrente pode ser muito forte, ter muitas argolas, ou seja, elos bastante fortes, mas ela nunca será mais forte do que o seu elo mais fraco. Ser cristão é ter as 7 virtudes de Cristo, as 7 naturezas de Cristo, apresentada por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, a partir do versículo 5. Leia o versículo 4. Escapando-se da corrupção que há no mundo, através das concupiscências, e acrescentando à fé a virtude o conhecimento de Deus,
ao conhecimento de Deus. Temperança, a temperança, paciência, a paciência, piedade, a piedade, amor fraternal. E logo vem a pedra de coroa. Agora notemos o seguinte, que cada uma destas coisas é um elo, é uma argola da corrente. E essa corrente não pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco. Ela se rebentaria justamente ali onde está o elo mais fraco. E tudo estaria perdido. Isso é correto. Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Não importa a força que tem os outros. Se um deles é fraco, ali é por onde se romperá. Porque não pode a cadeia ser mais forte que aquele elo fraco. É como se você fizesse uma cadeia muito forte de paredes de concretos, aquelas janelas de barras de ferro muito forte, e pusesse uma portinhola ali, uma porta, umas pequenas, umas finas e frágeis tábuas de pinho. Faz aquela coisa tão forte, mas deixa uma porta tão fraca. O que adiantaria? Agora, se você diz, eu tenho fé, virtude, ciência e paciência, porém não tem temperança, ainda não é um cristão de coração. Não. Então ali é onde se romperá. E o mundo está tão escuro que quando você encontra uma pessoa que tem uma dessas virtudes, você acha que ali está um verdadeiro santo. O mundo está tão escuro que um palito de fósforo parece ser um grande farol. É, sim. Prestemos atenção nisso. Não podemos ter paciência sem ter temperança. Assim sendo, quando você rende seu ser, a sua pessoa, a sua vida integralmente, olha o cristão de coração. O Espírito Santo flui através de seu ser nestas virtudes. Então você é um tabernáculo vivente. Então é Deus andando em dois pés. Agora, se o que é impossível para os homens está acontecendo em você, aquele é um homem cheio de virtude, aquela é uma mulher cheia de virtude, de ciência porque crê na palavra, temperança, paciência, piedade e tem amor fraternal, está cheio do amor do Espírito Santo e que é uma imagem que os incrédulos podem admirar e da qual podem dizer, ali está um cristão, ali está uma pessoa que sabe o que diz. Um selo pode ser visto dos dois lados, já que você vá ou venha. Um cristão tem que ser visto pelos dois lados. É por dentro e por fora. Cristão por dentro? Muito bem. Mas não há cristão por dentro que não se revele por fora. Por isso você pode encontrar santificação externa, só do corpo, só de vestes, e não encontrar santificação interna, a vida vivida. Mas você nunca pode encontrar uma santificação interna, um novo nascimento verdadeiro no íntimo da pessoa, sem que haja externa. Você pode encontrar pessoas vestidas e apresentadas religiosamente, com espírito religioso, com faraísmo lá no inferno, mas você nunca encontrará estas pessoas sem santidade, sem santificação externa nos céus. Ah, meus irmãos, quando um homem ou uma mulher possui estas coisas, então ali tem que descer a pedra de coroa e sela o reino de Deus naquele terreno. E ali se torna uma propriedade de Deus, a ponto tal que Satanás não pode manter a sua mão imunda naquela propriedade. Ainda que ele tente invadi-la,
mas ele recebe um choque como que de 10.000 volts. Ele não pode levar aquela pessoa a pique. Me faz lembrar do profeta desta era, quando a sua mulher estava morta ali no necrotério, sua filhinha morrendo de meningite aguda, seu pai já morto ali, e Satanás começou a trabalhar e a lançar na sua mente: onde está o seu Deus? Onde está o Deus que você prega? Quantas pessoas você tem curado de câncer? Quantas pessoas você tem ressuscitado? Quantas pessoas você fez isso, fez aquilo, e agora esse Deus te deixa abandonado desta forma? De repente, uma estaca surgiu lá de dentro e disse: vai-te, Satanás. Deus deu, Deus tomou. Vai-te, Satanás. Deus deu, Deus tomou. Ali estava Cristo, levantando-se como um soldado, um guarda, um vigia. Dentro, o âmago, a alma, o espírito estava ali dentro. Esse é o ser cristão. Não se escandaliza com a morte, não se escandaliza da maneira que morreu, não se escandaliza como morreu. Caso contrário, escandalizaríamos em primeiro lugar com a morte da cruz, porque ela é escândalo para os que perecem, mas para nós, segundo a linguagem de São Paulo, ela é o poder de Deus para nós que somos salvos. A mensagem é a salvação, a mensagem é o Espírito Santo, a mensagem dos 7 trovões é a pedra de coroa, é o próprio Cristo introduzido em sua vida, te fazendo um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, vencendo a Satanás em todas as suas astúcias e explorações das circunstâncias, dos momentos que você vive, que você sofre, das fases difíceis. Ele começa a atacar, ele propõe um caminho bom para ali, ele faz uma ajuda daqui, outra dacolá. Então o cristão logo se lembra: um dia o meu Cristo esteve no monte da tentação, sofrendo fome, e Satanás chegou ali também para tentá-lo, abrindo a porta para ele, oferecendo-lhe o reino todo deste mundo. Mas o meu Cristo rejeitou aquela oferta de Satanás, e é o mesmo Cristo que está em mim. Vai-te, Satanás, vai-te pelo poder dos 7 trovões, vai pelo poder da palavra de Deus. Você não sabe o que significa isto, 7 trovões? Talvez você possa pensar que é uma invenção minha, mas se você ler Apocalipse capítulo 10, você vai ver que aquilo não foi permitido ser escrito, mas que nos dias do 7º anjo, o mistério seria revelado. Ó Pai bendito, ser como Cristo é o próprio dos filhos do Senhor. Portanto, sela esta mensagem no coração e na vida de cada um dos teus filhos. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali.
Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. A consolo eficaz em Cristo Jesus, para aquele que deseja andar na luz, se o buscar e na hora da tribulação Ele vem dar consolo ao teu coração. Se na luta ou na paz, na bonança também, em Jesus um amigo perfeito tens, Ele nunca
consola o meu coração, Jesus, glorioso Verbo de amor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. São João capítulo 10, verso 9. Lembremos-nos nesse instante que há somente duas religiões. Uma verdadeira e a outra é falsa. Em São Mateus capítulo 7, Jesus confirma isto. Ele mostra somente duas portas. Uma é larga e é espaçosa, é fácil para os homens, mas conduz à perdição. A outra porta é estreita. Essa porta é o próprio Jesus Cristo. O caminho espinhoso, ele disse, eu sou o caminho. Mas conduz à vida eterna, ele diz, eu sou a vida. Jesus Cristo é a porta, é o caminho, é a vida. Em São João capítulo 10, versículo 9, ele se identifica, eu sou a porta. Ouvintes, conforme temos meditado, a falta de conhecimento das profecias, por revelação divina do Espírito Santo, notem isto, não somente no intelecto, porque os sacerdotes tinham conhecimento das profecias do Velho Testamento, mas eles não tiveram revelação do cumprimento daquelas profecias, do dia e a hora em que elas se cumpriam. Eles podiam responder tudo na literatura, no intelecto, na mente, apenas no papel, como eles responderam ao rei Herodes. Mas eles não tinham o dedo indicador para dizer isto está se cumprindo agora. Na verdade, Caifás profetizou, dizendo, está escrito que um homem deve morrer pelo povo. Ele estava profetizando, na verdade. Mas ele não pôde indicar ao povo que ali estava o Messias, o Cordeiro de Deus. Portanto, quem seguisse ao sumo sacerdote naquele dia, cairia com ele no buraco de rejeitar o Messias, o Salvador. Haviam 109 profecias, as quais se referiam à vinda de Cristo. Se cumpriram exatamente durante a sua primeira vinda. E eles não perceberam, por intermédio de nenhuma delas, das 109 profecias que eles tinham a respeito da primeira vinda de Cristo. Eles não perceberam, por nenhuma delas, que ali estava Jesus Cristo. Mas para que analisarmos o passado que está há quase 2000 anos atrás? Oh, isso é importante. Porventura não estaríamos incorrendo no mesmo erro, na mesma cegueira, no mesmo abismo, em relação à sua segunda vinda? Ela seria precedida por um profeta, como a sua primeira vinda foi
precedida. A segunda vinda seria precedida, como a primeira vinda foi precedida por um precursor. Agora, eles não puderam ver nem o precursor, nem tampouco o precursado, nem tampouco a Cristo. E isto se repete da mesma forma. Todo o ensinamento do Novo Testamento está fundamentado no assim diz o Senhor da palavra profética. Não se pode compreender como foi possível que aqueles que ensinavam a Escritura, os líderes religiosos daquela época, não reconhecessem o cumprimento das Escrituras. Eles criam e pregavam sua própria interpretação e esperavam que Deus cumprisse aquilo. Nós agora vamos fazer uma pergunta. A história se repete em nosso tempo? A vinda de Jesus Cristo é pregada, maravilhosos cultos se realizam, mas a palavra revelada de Deus para este tempo passa despercebida tanto quanto passou naquele dia. Isso não lhe dá temor? Não te leva a beliscar a consciência? Para perceber, despertar-se em relação à hora em que estamos vivendo? Eles não tinham a revelação e não queriam que os outros tivessem. Eles, ao invés de dar glória a Deus por Jesus Cristo ter feito por um moço que nasceu cego, o que eles não fizeram durante todos os anos que aquele homem viveu, cego de nascença. Eles não fizeram nada por aquele homem. A única coisa que puderam fazer foi expulsá-lo da sinagoga, porque teve os seus olhos abertos por Jesus. Não é outra coisa que fazem agora. Deixa os seus olhos serem abertos. Deixa o colírio que Jesus promete em Apocalipse 3, versículo 18, cair nos seus olhos, para ver se você não será expulso da sinagoga. Deixa você pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa Jesus mostrar isso para você na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo, portanto. O mesmo Espírito Santo que estava em Mateus, quando escreveu São Mateus 28, 19, estava em São Pedro e em todos eles em Atos dos Apóstolos. Pelo contrário, com mais segurança, o Espírito Santo já estava neles mesmo. Era no Atos dos Apóstolos. Era depois do Pentecostes, para revelar justamente aquilo que Jesus tinha falado para eles. Porque ele disse: a vós vos é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles não. Ali no momento se referindo aos judeus. E agora se refere a quem? Oh, amados, não se trata de uma polêmica. Isso não é um ataque. Isso não é tentando aumentar um grupo apenas de organizados. Não. Fiquem onde estão. Simplesmente peçam a palavra de Deus. Peçam um batismo original. Creia nas profecias. Creia em Elias. O homem que teve os seus olhos abertos não pediu para sair da sinagoga, mas eles o expulsaram. Jesus Cristo está dizendo: eu sou a porta, não as portas. Ele disse: há uma porta larga, um caminho espaçoso que conduz à perdição. Como a porta estreita, o caminho espinhoso, a vida eterna, se referem à mesma pessoa que Jesus, a porta larga, o caminho espaçoso e a perdição se referem também à mesma coisa. É a falsa religião. Conforme nós já observamos, ela, como sacerdotes, só fala em boas coisas.
Eles liam salmos, cantavam salmos e pregavam o Velho Testamento. E se alguém desobedecesse um mandamento, eles apedrejavam. Mas, no entanto, eles caíram no maior juízo do que todos os demais, do que todas as prostitutas que eles haviam apedrejado antes de Jesus Cristo. Eles caíram num juízo muito maior do que todos os ladrões que eles mataram. Sim, porque das 109 profecias que contém no Velho Testamento acerca da primeira vinda de Jesus, eles não puderam ter a revelação do cumprimento delas. Embora Jesus, fazendo tudo, mostrando através das obras que ali estava aquele profetizado, que os profetas vaticinaram, ali estava o filho da Virgem que concebeu, por obra e graça do Espírito Santo. Mais uma vez vamos interrogar: a história se repete em nosso tempo ou não? A vinda de Jesus Cristo é pregada, maravilhosos cultos se realizam, mas a palavra revelada de Deus para esse tempo passa despercebida. Sim, meus amados, vamos reafirmar mais uma vez: não queremos aumentar o nosso grupo, não queremos manufaturar a quem quer que seja, não somos proselitistas, somos irmãos em Cristo. Por isso desejamos mostrar todas estas verdades para os filhos de Deus. Deus enviou Elias, Deus enviou um mensageiro agora neste século, e todos precisam conhecer a sua mensagem, independente de quem quer que seja. Você individualmente precisa conhecer a mensagem de Elias, que viria restaurar todas as coisas que o gafanhoto comeu durante as eras. Deixe-me dizer uma coisa: nosso Senhor Jesus Cristo não é um derrotado. Os homens proclamam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, mas eles são mentirosos. São Paulo disse: seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Quando alguém diz, fala ao povo seu próprio pensamento, Deus diz que ele é um mentiroso, porque Deus disse assim: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E você quer saber quem é o pensamento de Deus? É Jesus Cristo. Antes de ser uma palavra, é um pensamento. Você pensa e depois transforma aquilo em palavra. Por isso o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Ele teve glória com o Pai antes da fundação do mundo. Como você estava nos lombos de seu pai antes mesmo dele conhecer sua mãe, também nós estávamos em Deus. O Filho estava no Pai, no seio do Pai. O unigênito do Pai o faria conhecer, se encarnaria, era Deus em carne. Para que Deus se fez homem? Para que o homem se fizesse Deus. Não há nenhuma porta aberta por quem quer que seja. Ele disse: eu sou a porta. Não há nenhuma porta aberta a não ser Ele que possa conduzir à vida eterna. Ele não teve nenhum interesse de reinar sobre os homens aqui na terra. Pilatos, César, Herodes, naturalmente tinham os seus investigadores, os seus secretos para examinar as reuniões que tinham por ali. E, logicamente, seus mensageiros investigaram as reuniões de Jesus. E, possivelmente, um dia, um detetive daquele chegou a Pilatos e disse: pode ficar tranquilo. O homem fez um grande milagre, multiplicou pães, uma coisa tremenda. E, na verdade, milhares de pessoas estavam, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porque a mulher não entrava nem na estatística
naquele tempo. São João capítulo 6. E o senhor sabe, seu governador, o povo queria fazer dele rei, mas ele se retirou do meio do povo. Ele não aceitou. São João capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. São João capítulo 6, versículo 15. Então não havia motivo. Pilatos não teve motivo contra Jesus. Como um representante, um nomeado de César, Herodes não teve motivo contra Jesus. Mas os sacerdotes tiveram. Ninguém tem motivo contra uma mensagem bíblica verdadeira nesta era, mas alguém tem. Tem muito o que falar, tem muito o que escrever contra ela, porque Jesus disse que eles têm que ficar na porta do céu. Não entram e nem deixam aqueles que querem entrar entrarem. Mas uma coisa é certa, Jesus disse, mesmo em São João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sim, meus amados, ele deixou a sua igreja preparadinha, e voltou, ele diz, eu vou e venho para vós. Portanto, não era uma segunda nem terceira pessoa, era o próprio Deus se manifestando através da igreja. Era o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, o mundo religioso, mas eles conheceram, que voltaria sobre os apóstolos, os quais escreveram o Novo Testamento, sempre se referindo às palavras dos profetas. Pedro, Paulo, João, sempre se referindo às palavras do profeta. No Novo Testamento encontramos 845 citações do Velho Testamento, confirmando as palavras do profeta. E por último, Paulo chegou a dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Crê você no poder de Deus? Crê você na palavra do Senhor? Crê você em Jesus Cristo? Crê você na palavra dos profetas? Crê você na palavra dos apóstolos? Olha, qual foi a porta que eles apresentaram. Veja qual título tinha sobre ela. Veja se ela foi convidativa para os homens da terra. Qual foi a porta apresentada pelos apóstolos? Ó ouvintes, a bênção de Deus não é simplesmente uma cura divina. Você recebe uma cura aqui e fique sabendo, você vai para a sepultura do mesmo jeito depois. Mas se você recebe essa grande bênção da divina revelação, da palavra do Senhor, você nunca morrerá. Quem prometeu isso foi Jesus. Nunca morrerá. Aquele que crê em mim nunca morrerá, disse Jesus. E ainda que esteja morto, viverá. Crê você nesta bênção? Recebe no seu coração? Ó Senhor Deus, abençoa nesse instante esta pessoa que abriu seu coração para a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar.
a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã, às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu já viajei por estradas desconhecidas, fui caminhando até chegar ao final. A minha alma violentada e ofendida, num caminho que era a estrada do mal. Mas Jesus estendeu-me a sua mão. Eu não sabia que Jesus era tão bom. Hoje alegre está meu coração. Jesus Cristo deu-me a paz e o perdão. Cantando vou ao Senhor da salvação, por ter tirado minha alma da escuridão. A ti, ó Deus, eu cantarei de coração. Eu venho a ti hoje cantar nova canção. Andei por montes e vaguei pelos desertos, sempre fugindo da presença do Senhor. Os meus caminhos pareciam-me tão certos, não compreendia que era um pecador. Mas Jesus estendeu-me a sua mão. Eu não sabia que Jesus era tão bom. Hoje alegre está meu coração. Jesus Cristo deu-me a paz e o perdão. Cantando vou ao Senhor da salvação, por ter tirado minha alma da escuridão. A ti, ó Deus, eu cantarei de coração. Eu venho a ti hoje cantar nova canção, uma nova canção.